Meus irmãos, nós estamos num tempo em que as pessoas dizem que amam a Deus. É muito difícil ter alguém que de fato fale que pelo menos não acredita em Deus. Mas é preciso passar por uma peneira se de fato esse amor é verdadeiro, ou se é simplesmente palavra feita de boca para fora. E a peneira é justamente essa: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Depois Jesus repete no contrário: quem não me ama, não guarda a minha palavra. A segunda leitura é o livro do Apocalipse e fala da Nova Jerusalém, de uma cidade, a cidade santa. Essa cidade santa é o próprio Jesus. Você viu que ela tem sinais do Antigo Testamento, como o nome das 12 tribos, tem sinais do Novo Testamento, o nome dos 12 apóstolos, mas ela é em formato de cruz. Haviam 3 portas no norte, 3 portas no sul, 3 portas no oriente, 3 portas no ocidente. E depois se fala que não havia templo nessa cidade, porque o templo é o próprio Jesus. Como a gente sabe, lá na carta aos Coríntios, a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja não é uma associação de pessoas, não é um CNPJ, a igreja é o corpo místico de Cristo. Ele é a igreja. Quando a gente foi batizado, a gente foi inserido nele. Além disso, é dito também que nessa nova Jerusalém não tem luz, não precisa do sol, da lua, não precisa de luz que não seja natural, porque a luz dessa cidade é o próprio Cordeiro. Então veja, a Nova Jerusalém é o próprio Jesus. Quando, com a graça de Deus, a gente chegar lá no céu, a gente vai estar nele, vivendo nele. Santo Agostinho escreveu um livro, grossão assim, que chama A Cidade de Deus. E ele vai dizer que, ele começa dizendo assim, 2 amores criaram 2 cidades. O amor dos homens criou a cidade dos homens. O amor de Deus, não o amor nosso, o amor de Deus criou a cidade de Deus. Cada um de nós tem que sair da cidade dos homens e migrar para a cidade de Deus. Para isso, ele fala que a gente tem que fazer uma caminhada, sair de uma cidade e ir para outra. Para sair de uma cidade e ir para outra, ele vai dizer, a gente precisa ter, em latim é assim, ordo amores, uma ordem no nosso amor. A gente precisa ordenar o nosso amor. Se o nosso amor estiver desordenado, a gente vai morrer na cidade dos homens. E aí não tem salvação. É preciso migrar de uma cidade para outra. Como é que eu migro de uma cidade para outra? Ordenando o meu amor. Muito bem. Como que eu ordeno o meu amor? Primeiro de tudo, obedecendo a palavra dele. Quando você vai viajar para um lugar para o outro, você tem que obedecer às normas de trânsito. Primeiro de tudo, obedecer a própria estrada. Você não faz uma estrada, você. Segunda coisa, você tem que obedecer às leis de trânsito. Quem me ama, guarda a minha palavra. O que ele quer dizer com ordenar esse amor? Existe uma hierarquia do amor que a gente tem que colocar. Para começar a viagem, tem que colocar uma ordem na estrutura do nosso amor. Ou seja, em primeiro lugar, quem que a gente deve amar? É Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, amar ao próximo. Terceiro lugar, amar a si mesmo. Quarto lugar, amar os bens. Se eu inverter, se eu pular, se eu trocar essa escada, o meu amor está desordenado.
Com o amor desordenado, o carro não vai chegar na outra cidade. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. Hoje em dia tem gente que não se ama. E amar os bens. Se eu coloco os bens no lugar das pessoas, se eu coloco os bens no lugar de Deus, se eu me coloco no lugar de Deus, se eu coloco as pessoas no lugar de Deus, pronto, já o carro já está quebrado. Não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que hoje a gente vai ver justamente isso. Será que de fato eu estou caminhando para essa cidade? Eu venho na igreja, eu faço as coisas de Deus, eu não roubo, não mato, eu tento ser uma pessoa boa, eu falo que amo a Deus, eu falo que amo... Mas será que de fato eu estou indo para essa nova cidade ou está sendo só blá blá blá? Será que por muitas vezes eu não estou me enganando? Como que eu sei disso? Se eu estou guardando a palavra dele. Se aquilo que ele falou, eu estou ouvindo e obedecendo. E a primeira coisa é justamente essa. Eu estou ouvindo a palavra dele? Eu estou ouvindo o que ele fala? Como é que eu vou obedecer se eu não sei o que ele fala? Eu sei mais ou menos, sei umas passagens. E aí vem um negócio. Será que eu não quero saber só das passagens que me convêm? As passagens que não me convêm, eu vou deixando de lado, eu vou fazendo de conta que não é comigo. Se eu penso assim, eu sou um cidadão da cidade dos homens. Se eu percebo que o carro precisa mudar, que precisa coisa que eu preciso apertar, trocar até o motor às vezes, trocar peça, se eu percebo isso, é sinal que eu já estou escutando ele. Agora é preciso a segunda parte, que é fazer isso. Agora, se eu nem escutando estou, não adianta eu ficar falando que ama a Deus, se nem escutar a palavra dele eu escuto. A segunda coisa disso aí, dessa desordem do amor, é um negócio que chama a absolutização do nosso ego. Quem mora na cidade dos homens colocou a si mesmo em primeiro lugar. Lembra da estrutura? Deus, o próximo, eu, os bens. A primeira coisa que a gente percebe na cidade dos homens é que é cada um por si. É que o importante é eu estar feliz. O importante é eu estar bem. E aí, que se dane o que os outros fazem, o que os outros precisam. Que se dane o que Deus falou. Eu estou bem. Aí vem frases diabólicas, frases satânicas do tipo: o importante é ser feliz. Se eu estou bem, não estou fazendo mal para ninguém, o que tem? O que tem que você vai morrer nessa cidade? Não é você que dá o parâmetro daquilo que é certo e que é errado. Você não chega no seu carro e coloca groselha porque a gasolina está cara. Você tem que obedecer certas ordens estabelecidas pela natureza do carro. Pela natureza daquilo que você é, você não pode simplesmente dizer: eu faço assim, eu faço assado, ninguém manda em mim, o importante é eu ser feliz. Há uma idolatria do seu eu. As pessoas colocaram a si mesma no lugar de Deus. E aí desabona aquilo que Cristo falou ou usa texto pensado conforme o que lhe convém. Essa palavra contradiz diretamente, lembra? Quem me ama guarda a palavra. O que Jesus falou? Jesus falou isso? Importante é ser feliz? Importante é colocar você em primeiro lugar? É isso que Jesus falou? Não foi isso que Jesus falou. Essa palavra contradiz: se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo. No seu coração existem coisas que puxam você para essa cidade velha. Se você deixar o que está no seu coração, os seus instintos, os seus desejos prevalecer, você vai morrer aí. Para você mudar de cidade, você vai ter que se negar. Muita coisa que há de desejo aí, você vai ter que falar não. Ou não se faça a minha vontade, mas a tua seja feita. Qual que é a consequência disso nos dias de hoje? Qual que é a consequência de negar essa palavra que o padre disse agora, a palavra de Deus? A consequência é que gera uma sociedade, primeiro, infantilizada, e vai dizer que não é assim. Nós somos uma geração infantil. Qual é a marca disso? A birra. 40, 50 anos e vivendo com birra, com manha. Quando é que a criança faz birra? Quando não faz as suas vontades. Eu choro, eu faço manha, eu falo que não vou mais na igreja, vou terminar o casamento, não vou ter mais amizade com meu irmão, com meu pai, com não sei o quê. Por quê? Porque eles não fizeram a minha vontade. Mas você não é Deus. Mas como a gente é uma sociedade infantil, outra coisa que acontece aqui é uma sociedade profundamente narcisista. A pessoa quer ser insensada. Vide o que é as redes sociais hoje. As pessoas só está faltando colocar na hora que vai fazer cocô lá para pôr na internet. Só isso que está faltando. A pessoa dá um espirro, tem que pôr. Por que tem que pôr? Porque ela tem que ser insensada. Ela tem que ter comentário, tem que ter curtida, tem que, não é? E infelizmente tem até padre querendo fazer isso. Querendo ser insensado. Acontece qualquer coisinha, coloca na internet e fala, e não sei o quê, e papá. Por quê? Porque a pessoa acha que ela é o centro de tudo. Por outro lado, as pessoas se acham o centro de tudo quando elas começam a pensar assim: mas se eu for lá, as pessoas vão começar a falar de mim. As pessoas vão começar a falar como que eu sou, disso, aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, ninguém está nem aí para aquilo que você veste, aquilo que você come, ninguém está nem aí. Mas a pessoa se acha o centro de tudo, acha que o mundo gira em torno dela, e aí acha que as pessoas estão falando dela, ou tem que falar dela, ou então acha que, por exemplo, está causando porque fez isso, fez aquilo outro. Olha como as pessoas são profundamente infantis, narcisistas nesse tempo. A pessoa, por conta disso, as pessoas hoje têm incapacidade de sacrifício. Tem incapacidade de sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício é justamente você abrir mão de si pelo outro. Vou fazer um jejum para o meu filho se converter. Você está fazendo algo difícil para você em favor de alguém. Mas se eu sou profundamente narcisista, egocêntrico, eu não faço nada pelo outro. Os outros têm que me servir. No máximo eu faço se fizerem isso para mim primeiro. Veja, por exemplo, o que é quando sai, uma briga de casal. Fica um esperando do outro o pedido de perdão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Atitudes de rejeição de qualquer autoridade. Como a pessoa é o centro do mundo, a pessoa é ególatra, ela que sabe tudo, ela que dá a última palavra, então ela nega qualquer tipo de autoridade externa, seja em casa, dos pais, por exemplo, a autoridade da esposa, do esposo, que um tem pelo outro, sim. Nega essa autoridade no trabalho. Quanta gente hoje que não quer trabalhar,
que prefere viver de serviço informal, sem garantia de nada, porque não quer aguentar patrão. Não quer se subordinar a ser mandado. Quanta gente na igreja assim. Você quer ver a humildade de uma pessoa na igreja? Você veja quando ela é corrigida. Quando a pessoa é corrigida, você vê se essa pessoa é humilde ou não. Esbraveja, dá um monte de desculpa, fala que não vai vir mais, fala que o padre chamou atenção, fala que isso. Além de vir, além de estar aqui, ainda tem que ficar tomando piaba ou sendo chamado a atenção, ou eu não vou mais. As pessoas não suportam mais a autoridade. Se não suportam a autoridade humana, como é que vão suportar a autoridade de Deus? E aí entra a desgraceira que o padre vai falar daqui a pouco, que é a pessoa se torna a autoridade de si mesmo. Isso é o projeto do fracasso. É o projeto de quem vai morrer na cidade dos homens. Do sentido do matrimônio e da sexualidade. A cidade dos homens inverteu isso aí. Na cabeça das pessoas está que eu posso fazer sexo com quem eu quiser. O matrimônio, ele é eterno até que dure. Essa é a cidade dos homens. A cidade de Deus fala outra coisa. A subordinação do amor conjugal ao prazer sexual imediato. Primeira coisa assim nesse ponto é isso. As pessoas se casam apenas pensando nisso. Não se casam pensando numa vocação, numa estrutura de família para levar o outro para o céu. O que está por trás é o prazer. Se o casal já viveu de modo desregrado durante o seu namoro, durante o noivado, quando chegar o momento do boleto, de criança chorando, de aguentar chulé, peso. E o que segura isso? O que segura muitas vezes aquela vontade sua de chutar tudo e ir embora, de sumir? A promessa que você fez para a cidade do alto. Eu prometi e vou ficar. Agora, pensa se o mundo pensa assim hoje. Existe uma palavra de Deus. Quem me ama, guarda a minha palavra. Qual é a palavra que Deus falou? Qual é a palavra da cidade de Deus? A primeira palavra é: não separe o homem que Deus uniu. Vou repetir: não separe o homem que Deus uniu. Quem que falou isso? Foi um padre? Foi um santo? Foi o Papa? Não, foi Jesus que falou isso. Então isso é um parâmetro da cidade lá do alto. Outra coisa: não pecarás contra a castidade. Quem que falou isso? Foi o padre que falou isso? Está na palavra. Por que as pessoas estão vivendo hoje uma sexualidade desenfreada fora do casamento? Por muitas vezes até dentro do casamento. Não é porque é casado que pode fazer o que quer. Mas as pessoas vão vivendo nessa cidade mundana, com atitudes mundanas, e depois no final de semana vem aqui: eu amo Jesus, eu amo Jesus. Quem me ama, guarda a minha palavra. A sexualidade humana é um dom que foi dado para viver dentro do casamento. Olha o que virou essa baderna no namoro, no noivado, ideologia de gênero, de aborto, de adultério, de pornografia, não passou, a palavra de Deus não passou, gente. Então eu posso estar vindo aqui na igreja, mas tendo atitudes de cidade dos homens. Não separe o homem que Deus uniu. Desde o princípio da criação, Deus os fez. Presta atenção: homem e mulher.
Não tem 200 gêneros. Mas tem que acolher todo mundo. Veja o que está sendo esse negócio de bebê reborn. Fala para mim se não é loucura. A pessoa tem o boneco e acha que é uma criança, certo? Você fala assim, é louco. Aí tem o rapaz que acha que é sereio. Mas daí a gente tem que aceitar. Veja que dos dois jeitos é um olhar errado da realidade. E aí a gente tem que simplesmente fingir que não vê. A pergunta é, lá em cima, na cidade do alto, tem sereio? Não, só tem homem e mulher. Lá na cidade do alto, tem um cara e 3 mulheres? Não. Tem uma mulher e 3 homens? Não. Então por que a turma quer viver trissal, quer viver não sei o quê? Não tem isso. Lá é homem e mulher os criou. Então eu uso camiseta de Nossa Senhora, eu falo que amo a Deus, eu frequento até uma igreja, mas eu não sigo a palavra dele. Eu amo Jesus, ama nada. É a mesma coisa do marido que vai lá e fica falando que ama a esposa, mas fica dando chifre nela. O que adianta ele ficar falando? Banalização da sexualidade. Olha como é banalizado. Olha o que é feito na mídia, nas escolas. A instabilidade matrimonial crescente. Olha como está. Olha a sua família. Quantas pessoas na sua família, primo, irmão, quantas pessoas lá estão casadinho, bonitinho na igreja? Separou, descasou, separou, voltou, ajuntou, e isso, aquilo, outro, ou outro não quer casar, outro. Quantos que estão bonitinhos lá? Mas passou. A palavra de Deus passou. Tem uma hora que os apóstolos perguntam assim para Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? É verdade que são poucos os que se salvam? Responde você. O que você acha? Se Jesus chegar agora, nesse mundo, instrumentalização do corpo humano. O corpo humano é vendido, é banalizado. Você vê aí as dancinhas, você vê plataforma de venda de corpo, você vê cada vez mais uma banalização do corpo. Às vezes a gente tem que dar dura dentro da igreja para as pessoas não ficar mostrando seu corpo dentro da igreja. Imagine fora, então. A perda da compreensão do sacramento do matrimônio. Isso aqui é outra coisa. O padre, qualquer dia, eu vou pegar para falar disso. As pessoas vão casar e esquecem que é um sacramento. É uma liturgia. Se vem para a missa, é uma liturgia. Tem canto de entrada, tem ato penitencial, tem a palavra, tem a homilia, tem a consagração, tem um caminho para fazer. Aí a pessoa vai casar na igreja, ela acha que é a festa dela, que ela pode fazer o que ela quer. Ela banaliza o sacramento quando começa a colocar musiquinha, por exemplo, que não é do rito. Aí vai entrar o padrinho e toca a musiquinha do Toy Story lá. Pensa só o padre entrando aqui tocando Iron Maiden. Eu não posso ficar colocando o que eu escuto lá em casa numa celebração litúrgica. Aí vai entrar a aliança, entra lá o carinha vestido de 007, com uma maleta, a criança. Ou então de caipirinha, ou entra cachorro, ou entra... Não pode, gente, é a banalização do sacramento. É um sacramento, o sacramento tem a ver com o sangue de Cristo. E aí as pessoas ficam brincando com o sacramento. Que casamento que vai dar isso? Daqui 3 meses está lá para o padre resolver a parada.
Brincadeira na hora do sacramento dá nulidade, anula um casamento. O nego faz mensaginha no sapato, né? Porque na hora que ajoelhar apareça lá, help. Dá nulidade de sacramento. Ou quer brincar na hora de responder. Quer ser fiel? Não sei, vou ver. Acaba o casamento ali. O padre pergunta se quer ter filhos. Não quero, acaba o casamento ali. Não é brincadeira, gente. Eu não posso ficar mudando o rito. Aí chega no sacramento do matrimônio, a turma quer mudar o rito. Porque eu vi num filme, vi no cinema. É filme, não é realidade. Mas meu sonho, o seu sonho se faça no salão. Aqui é rito. Aí, às vezes, contrata cerimonialista que não sabe nada do rito. A mulher chega aqui, quer mandar no padre, quer mandar no rito, quer mudar o rito. É rito litúrgico. Aí eu fico pensando assim, o que vai durar esse casamento? Outro dia, o padre celebrou um casamento, gente de igreja, hein? Por isso que eu falo, quem me ama guarda a minha palavra. Eu estava saindo do altar, na hora que terminou o casamento, começou a tocar Raça Negra. Fala para mim se entendeu uma pessoa dessa. Pensa só, eu acabei de ser ordenado e toca Raça Negra. Você acha que eu entendi o que está sendo realizado ali? A incapacidade de entender a castidade como um dom. As pessoas ficam abismadas hoje de viver a castidade. Como que pode? É o 6º mandamento, não passou. Ninguém pode viver do jeito que quiser a sexualidade. Ninguém. Nem o solteiro, nem o noivo, nem o casado, nem o padre, nem o homossexual, nem o heterossexual. Ninguém pode viver a sexualidade segundo o que dá na cabeça. Ninguém. Você tem que adestrar esse cavalo chucro que está aí dentro sob a lei da cidade de Deus. Senão você vai morrer na cidade dos homens. Padre, não é fácil. Aí é outro capítulo. Mas você não pode ficar falando, não tem nada, não pega nada, está certo, tá não sei o quê. Veja, não é você que muda a palavra permanece. Outra coisa da cidade dos homens. A idolatria do bem-estar material. O estabelecimento da prosperidade como critério supremo da felicidade. Olha para a sua vida e pensa assim: o esforço que eu tenho para ganhar bens materiais é o esforço que eu tenho para ganhar as coisas do alto? O tanto que eu me esforço para trocar de carro, para pagar minha casa, para ter bens, que é justo, é também o esforço que eu tenho para buscar a palavra, para buscar as coisas de Deus, para ir na missa, para ter vida de oração? Eu amo Jesus, mas não rezo. Eu amo Jesus, mas vou na missa quando dá. Eu amo Jesus, mas as coisas de Deus ficam como sobra. Se sobrar, eu vou. Por quê? Porque eu tenho muita tarefa, padre. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer inglês, tenho que fazer faculdade, tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Muito bem, você está correndo atrás de que cidade, então? Qual é a cidade que você está correndo atrás? Olha o esforço que a gente tem com as coisas do mundo e o esforço que a gente tem com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus, vem com aquela desculpinha. Mas o importante é o coração. Isso é uma desculpa para fazer mal feito. Para fazer de qualquer jeito. Quando que para fazer para Deus tem que ser sempre o nosso melhor. Quando é que você vai rezar durante o dia? Não é a hora que der tempo. Não é antes de dormir. Aí você vai estar cansado, não vai rezar mesmo. Você tem que dar o seu melhor. Qual é o horário melhor que você está acordado, desperto? É esse horário que você tem que dar para Deus. E não o resto, a sobra. Quanta gente que
acostumou-se, por exemplo, de vir na missa no sábado para ficar com o domingão livre. Por quê? Porque Deus não pode atrapalhar o meu domingo. Ou quantas pessoas que, eu não vou na missa não, fico em casa, rezo em casa porque já vale, porque eu trabalho a semana inteira, então tem que ter o meu dia de folga. Tá? Quantas pessoas que falam isso? E aí vai dizer que não, mas eu amo a Deus. Deus é em primeiro lugar na minha vida. Estou vendo. Existe uma palavra que ele deixou. Olha a palavra. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quanta gente que vai embora da igreja por causa de promessas por aí de dinheiro. O que é esse evangelho hoje gospel, adocicado, de promessa barata de dinheiro? Se não contradiz justamente isso aqui. A gente tem um tipo de igreja evangélica hoje que virou shopping. Virou algo gourmetizado. A pessoa vai lá, tem cafeteria, tem venda de camiseta, tem pessoas que vão lá orientando você aonde você vai sentar, banquinho confortável, chega lá, tem um telão enorme, tem não sei o que, aquilo vira um show. Mas na nossa igreja também. E tem muita gente atrás disso, do espetáculo e não de Cristo. Aí vira, dentro da igreja, uma idolatria do bem-estar. É muito fácil, gente, eu atrair como padre multidões para vir na missa. É só eu começar a falar assim, meu irmão, Deus te trouxe aqui para te dar um milagre. Hoje, você está recebendo um milagre de Deus. Então, você vai ver, você vai chegar em casa e suas contas vão estar tudo pagas. Você vai ter um carro novo, vai ter uma casa nova, você vai ter saúde, você vai ter isso, vai ter... amanhã está lotado isso aqui. Mas fala de cruz. Fala que você tem que aguentar o sofrimento. Fala que você tem que oferecer o seu sofrimento. Ninguém quer. A turma quer as coisas do mundo com etiqueta de Deus. Não é assim. O que está correndo atrás de fato? Você está querendo de fato a conversão da sua família? Você está querendo de fato que a pessoa saia dos vícios? Você está querendo restabelecer o seu casamento? Então você está querendo as coisas do alto. Não, eu estou querendo pagar minha dívida, quero um carro novo, quero que Deus faça isso, faça aquilo outro para mim. Deus não é gênio da lâmpada. Deus quer te levar para outra cidade. Para te levar para outra cidade, você precisa obedecê-lo, escutar a sua palavra e não achar que é você que sabe o que é melhor para você. Quanta gente aí que fica de malzinho com Deus porque Deus não fez aquilo que eu queria. Deus não é um gênio da lâmpada. Cultura do descartável. Tudo se torna descartável por conta disso, inclusive as pessoas. A partir do momento que aquela pessoa não me traz mais benefício material, espiritual, psíquico, eu amasso ela como se fosse um copinho descartável e jogo fora. A cultura do descartável das coisas. Você já reparou que as coisas da cidade dos homens são feitas para não durarem? Por quê? Porque tem que movimentar o mercado, tem que movimentar... É assim, né? Você pega lá, sei lá, os móveis do tempo da sua mãe, da sua avó, elas duravam a vida inteira. Agora não dura mais. Porque elas são feitas para movimentar o mercado. Mas as coisas da cidade do alto não são passageiras. Elas são eternas. Se eu estou correndo atrás de coisa passageira, isso não vai ter fim. Vai ficar igual o bichinho, o hamster lá na rodinha, correndo sempre atrás de coisa. Agora preciso trocar de carro. Daqui 3 anos preciso trocar de carro de novo. E isso que vai estar no meu coração. Eu perco a noção
de que tem gente que não consegue acompanhar essa loucura. Vai sobrar um monte de gente que não consegue acompanhar. É morador de rua, é gente pobre, é não sei o quê. E aí eu não me importo, que ema, cada um com seus problemas. Ah, pai, eu estou muito preocupado com as minhas contas, com as minhas vidas, com a minha coisa. Como é que eu vou olhar para o outro? Fala para mim, isso é evangelho? O quanto que eu tenho me preocupado com as pessoas? O que eu, de fato, tenho feito pelo bem das pessoas? Ah, padre, um dia eu levei uma cesta básica para um pobre. Um dia? Que ponto, sabe, a pessoa dá uma cesta básica e se acha São Francisco de Assis já. Eu tenho me preocupado com a vida das pessoas, a começar das pessoas da minha família, da minha comunidade. Gente, às vezes tem pessoas que estão aqui na igreja, que podem até ter uma casa, que pode ter até carro, mas às vezes todo mundo da casa está desempregado. E está lá passando necessidade e ninguém percebe. E a família também, naquele orgulho, não pede ajuda, que é pecado também. Mas ninguém olha a dor do outro. Como é que eu me digo cristão se eu não olho o sofrimento do outro? Mas eu amo Jesus. São João vai falar assim: quem fala que ama a Deus, que não vê, e não cuida do seu irmão que vê, é mentiroso. Está mentindo. A perda da compreensão da pobreza evangélica. Está chegando tempos em que quem for de Deus vai ter que viver com menos do que você tem hoje. Você vai ter que viver com menos do que você tem hoje. Agora, se eu estou atrás de luxo, vai ser facinho desse sistema dominar você. Ah, você quer um Wi-Fi? Você quer um carro novo? Você quer isso, quer aquilo outro? É só ficar nessa cidade aqui. Nessa cidade aqui a gente dá tudo para você. Fique. Cegueira espiritual, que não consegue ver que aquilo que você tem vem de Deus e não de você. E aqui, deixa eu dizer um negócio. Já vem uma primeira consequência, que é o meu dízimo. Católico não dá dízimo. Mas é mandamento. Por que eu não dou dízimo? Porque eu estou preocupado com os bens daqui da terra. Não estou preocupado em levar gente lá para o reino. Para levar gente lá no reino, custa. Catequese custa. Liturgia custa. Há um custo, mas eu não estou preocupado. Eu não vou tirar do meu, que não é meu, já vou falar. Não vou tirar do meu para investir na cidade lá do alto. Eu preciso investir aqui. E é por isso que você não está dando dízimo. Porque você está preocupado com a cidade daqui. Se vire, se organize. É próprio do diabo. O diabo não vai querer deixar você livrar suas contas para sempre não dar dízimo, para ficar sempre nesse ciclo vicioso. Comece a dar para você ver como que vai estabilizando a coisa. Mas por que eu não dou? Porque eu estou preocupado com as coisas daqui. Eu preciso pagar minhas contas, né? Aí entra nesse ciclo de gastar mais do que ganha, né? Meu irmão, para quem não tem responsabilidade com dinheiro, 50 mil por mês não dá. Para quem tiver Deus, o pouco que ganhar já vai estabelecer. Agora, para quem não tem, Deus pode... Você vê, às vezes você vê aí, sei lá, jogador de futebol, gente famosa, cantor, gente famosa, aparece lá, está quebrado. Você fala assim, meu, como que esse cara está quebrado? Não tem Deus? O pecado custa caro.
Democratização da verdade. A subordinação da verdade objetiva às minhas opiniões. Isso é a desgraceira dessa cidade dos homens. Eu sou católico, mas eu acho que não é assim. Eu sou católico, mas eu acho que isso está errado. Meu irmão, quem é você na fila do pão, gente? Presta atenção, tem isso aqui, ó, tem a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí tem os papas, aí tem os santos, aí tem o cara que sabe mais do que tudo isso. A palavra está dizendo assim, ó, ele falou, domingo é dia de culto a Deus. Guardarás o domingo, dia de festa de guarda. Mas o cara fala assim, não, mas eu não vou. Eu acho que não precisa. Eu rezo em casa. Ele desabona a palavra. Qual é a autoridade sua para desabonar a palavra? E aí eu falo, não, mas eu amo a Deus. Mas não foi um padre que inventou isso, não foi um papa que inventou isso. Quem falou isso foi o próprio Deus. Meu irmão, você que não está vendo a missa, caiu de paraquedas hoje por causa que é a primeira comunhão aí do seu filho, da sua filha, do seu parente. Escuta o que o pai está falando, hein? Você não pode desabonar a palavra de Deus. Final de semana você tem que ter 1 hora para vir cultuar a Deus. Mas eu rezo em casa. O que adianta ir lá na igreja e ser hipócrita, e ser isso, aquilo outro? É isso que está escrito? É isso que está escrito? Está escrito assim lá? Está escrito assim, ó. Se você for na igreja e tiver só gente falsa, gente hipócrita, mentirosa, você não precisa ir. Você reza em casa. É isso que está escrito lá? Está escrito assim, ó. Tive fome, tive sede, estive preso e fosse me visitar. Mas estive preso de modo injusto, daí você vai me visitar. É assim que está escrito? Não. Está escrito que tive preso e você tem que ir. É a mesma coisa. Não importa se o povo é assim, se o povo é assado. O que Deus está falando é que você tem que vir. As pessoas vão desabonando Deus, sabe? Olha só, Deus falou que tem que casar na igreja, mas eu não. Para que casar? É um papel só, não sei o quê. Está lá o bonitão, desabonando Deus. Fala para mim, quem me ama guarda a minha palavra. Jesus está falando uma coisa, o cara está fazendo outra. Não, mas eu amo a Deus. Ama nada. Olha, eu não estou falando mal, eu estou comentando só a vida do outro. A gente fica dando desculpinha, sabe? Não é falar mal, existe um mandamento falando, não levantarás falso testemunho. Não é para comentar. Não dou o dízimo, não ajudo os pobres, mas está lá fritando no tigrinho, né? 3 trilhões o brasileiro gastou em aposta em 6 meses desse ano. 3 trilhões, sabe o que é isso? E pensa o quê? É gente ricona que apostou? É gente nossa. É gente nossa, da faixa etária nossa, que quer dinheiro fácil, que entra num ciclo vicioso de vício. Olha só, não tem nada demais eu ir lá e tomar minha cervejinha. O cara acha que é a cervejinha dele, mas está todo final de semana torto. Começa a valentia, começa a cuspir palavrões, dar uma de machão falando tudo que dá na cabeça. Vamos ver essa macheza diante de Deus, né? Meus irmãos, você não pode desabonar a palavra de Deus. Se é Deus que falou, eu tenho que me adaptar a ela. Se vire, dê seus pulos. Agora, você pode ter a opção de ficar nessa cidade. A sentimentalização da fé. Presta atenção, a fé não é sentimento. Deus pode usar do sentimento,
Mas a fé não é sentimento. Ah, padre, fui na missa e não senti nada. Você não está aqui para sentir. Eu não estou aqui para comover o seu coração. Eu não estou aqui para fazer você chorar, para você se alegrar. Eu estou aqui para fazer você participar do mistério de Jesus Cristo. Paixão, morte e ressurreição de Cristo. Vai ter dia que você vai sentir. Vai ter dia que você não vai sentir nada. Mas você está aqui. A fé está na vontade. Não no sentimento. Olha um monte de gente atrás de sentimentalismo da fé. Primeiro assim, padre, por que o senhor não traz o cantor famoso aqui? Por que o senhor não traz o fulano e tal aqui para pregar? O padre fulano, o cantor cicano? As pessoas pensam que essa turma vem por uma bolacha, água e sal. Qualquer cantorzinho mequetrefe aí, ó, qualquer mequetrefe é 5 mil para 1 a 2 horas. Não estou falando dos power ainda. Aí vem aqui, tem gente hoje que está ficando rico com o evangelho. Isso aí é do diabo, gente. Jesus fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça, e o cara está ficando rico com o evangelho. Fala para mim se isso é de Deus. A pessoa vai fazer um showzinho, vai dar uma palestra aí, ó, 10, 12 mil reais para 1 hora, 2 horas. E o povo fica lá aplaudindo, não sei o quê. Por quê? Porque ele faz a pessoa arrepiar na coluna. Ele bate no sentimento, a pessoa chora. Nossa, foi demais, não sei o quê, e papapá. Aí começa igual umas igrejas aí, né? Quem sentiu o poder de Deus, casa aqui 5 mil, casa 10 mil, vai baixando, não é assim? A gente estuda 10, 12 anos para ser padre. De vez em quando saem uns fora da curva ainda, hein? Aí vem um moleque de 12 anos, de power, de king, de não sei o quê, que cobra 10 mil reais a palestra. Você chama um padre para vir de fora para celebrar uma missa, ele te dá para você a missa, a palavra, ele vai embora com a comida. Se for o padre Wellington, sai caro, que daí ele come bastante, né? Mas daí os caras chamam um moleque. Deus está profetizando, Deus está isso, porque virou um show. Dentro da igreja tem missa que virou show. Tem que ter canhão, tem que ter fumaça, tem que ter isso. Ou seja, a missa não está bastando mais. Quantas pessoas que ficam correndo atrás de cerco de Jericó não quer entrar no grupo de oração, porque no grupo de oração você tem que fazer curso, você tem que trabalhar, você tem que se adequar, você tem que obedecer. A pessoa quer ficar em cerco de Jericó, vai para cá, vai para lá, atrás do meu milagre, atrás do meu sentimento, atrás disso. E aí a pergunta é o seguinte: o que eu faço com isso? Ajuda as pessoas? Estou numa pastoral? Estou não sei o quê? Então não amo a Jesus nada, porque não é um amor que transborda. Nenhum santo ficou com amor a Deus para si. Entrai pela porta estreita, Jesus vai dizer. Olha a palavra: o mundo me odiou, o mundo vos odiará. Jesus deixou claro. Jesus não falou assim: olha, venha na igreja, me siga, que vai dar tudo certo na sua vida. Não foi isso que ele falou. Mas a turma desabona, por quê? Porque quer a felicidade aqui da cidade e da terra. Então acha que você vem para a missa fazendo um favor para Deus daí fazer um favor para você. Para Deus te dar bens, para Deus te dar uma vida mansa. É o contrário, gente, vou dizer para você. Se você tem aguentado desaforo, injustiça, sofrido e ficado firme na fé, então você ama a Deus mesmo. Por último, a fragmentação da pessoa. A prova que as pessoas têm vivido
nesse mundo, na cidade dos homens, é que as pessoas estão quebradas. Aquilo que o padre falou do bebê reborn. As pessoas estão quebradas. Elas não conseguem enxergar a realidade das coisas. Não existe nada mais real do que o próprio Deus. Mas se elas não conseguem enxergar que é um boneco, como é que ela vai enxergar Deus? Se ela acha que ela tem que levar o boneco dela lá no hospital, para isso, para aquilo outro, como é que ela vai enxergar a realidade das coisas? Ela está quebrada. Mas deixa eu dizer para você que isso não é exclusividade de quem pensa que boneco é gente, mas também de quem pensa que cachorro é gente, mas também de quem pensa que coisa é mais importante do que pessoa, mas também de gente que pensa que eu sou mais importante do que Deus. O que vai dar isso nas pessoas? As pessoas estão doentes, elas estão quebradas. Elas não suportam ser contrariadas, não suportam o sofrimento, não suportam ter vida adulta, não suportam o casamento, não suportam o sacerdócio, porque elas estão quebradas. E não é porque vem na igreja, porque você não sabe, às vezes a pessoa vem na igreja e está a ponto de dar uma facada, literalmente. Às vezes ela tem a atitude externa de pessoa santa, mas por dentro ela está quebrada, ela é outra. Então ela está aqui ajoelhadinha, de véu, e rezando, e aquela coisa toda, você fala, essa mulher está na sétima morada. Mas por dentro dela está um inferno, ela vive um inferno. Ela acha que todo mundo persegue ela, que o padre persegue ela, ela acha que o marido não a ama, ela acha isso, aquilo. Ela está quebrada, ela não consegue dormir. O cara ele vem aqui e ele fica... ele está aqui diante de Deus, mas está olhando para o corpo das mulheres, porque ele está quebrado. E isso adoece, isso deixa as pessoas doidas, as pessoas vão ficando loucas, estão ficando malucas. Aí, sabe, a pessoa vem contar para o padre, sabe aquela pessoa que era ministro, que cantava na igreja, que não sei o que, padre, largou tudo e agora está lá, montou, sabe, não sei o que, e tá aí. Quando eu servi quartel, eu lembro que tem um carinha lá, que nossa, só fazia as coisas erradas, assim, não conseguia marchar, era um bocó, era assim, sabe, só aquele um que não teve jeito, puseram ele para escolher feijão lá. Quando deu baixa, ficamos sabendo que ele montou um prostíbulo. Não era o bocó, não era o cara que, tá vendo? Porque dentro não estava condizendo com aquilo que está fora. Você olha a pessoa é uma coisa, mas por dentro está passando um furacão dentro dela. As pessoas estão quebradas. Você não consegue imaginar o que está passando na cabeça da outra pessoa. Mas ela tem às vezes atitude de santa. Na igreja não é assim. Quando você escuta, por exemplo, que um padre abusou de uma criança, não é isso. Você olhava o padre lá e falava, nossa, olha que da hora. Aí. É viver na cidade do mundo. É ter uma aparência, não é assim no mundo? Você tem que cuidar da sua aparência. No mundo você tem que estar fortão, bonitão, tal coisa. O mais importante é a sua aparência. Às vezes dentro da fé também é assim. As pessoas vivem de aparência. Mas por dentro está um inferno. Como que diz que ama a Deus? Não, eu amo Jesus, Deus acima de tudo. Mas a pessoa está esfacelada por dentro. Olha para você e vê se de fato eu tenho tido mansidão, paciência, se eu tenho dormido bem, ou fico ansioso das coisas, remoendo as coisas, não perdoo, com raiva, com desejo de vingança, de achar que todo mundo está me perseguindo, de achar que sempre é comigo a coisa, sempre é comigo, padre, sempre é a minha vida que trava. Tudo isso é sinal de que você está quebrado. O mundo não gira em torno da gente. O que Jesus fala? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito e
com toda a tua força. Não é para você amar a Deus somente por fora, de modo externo. Mas também não é se desculpar, não, mas o importante é o interno. De todo o seu coração, de todas as suas forças, tudo em você tem que estar amando a Deus. O seu corpo, a sua alma, a sua psique, o seu passado, o seu futuro, a sua desconfiança do futuro, a sua confiança no futuro, tudo isso tem que estar, a sua saúde, a sua falta de saúde, não importa, tudo isso tem que estar ordenado para Deus. A restauração da verdadeira ordem do amor é condição necessária para que você vá para a cidade santa. Daquilo que o padre falou, lógico que tem muito mais, mas pensa só, o que de fato hoje Deus está pedindo que eu ordene isso urgente? Sabe quando você está andando no carro, você começa a escutar um barulho, você fala assim, eu tenho que arrumar logo isso aqui. O que está batendo a biela aí? O que você precisa pegar e falar, tem que parar o carro e arrumar esse carro urgente, senão eu não vou chegar lá. Mude, não adianta vir aqui, não adianta em casa ficar falando que ama Jesus. Se eu não guardo a sua palavra, se eu não coloco a palavra em prática, eu estou mentindo para mim mesmo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,